Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel. Vamos gravar aqui uma revisão para os alunos do 8º ano Matemática. Nessa aula a gente vai revisar os conceitos de notação científica, propriedades das potências, tá? E situações problemas de equação do primeiro grau, tá bom? Marte possui dois pequenos satélites, conhecidos como Phobos e Deimos, os quais acreditam-se serem asteroides capturados, tá? Então essa fonte que a gente tirou, nós tiramos do Wikipedia, tá? Como é a fonte, e ele pede para a gente completar a tabela abaixo, que é a distância dos dois satélites, tá? Em relação a Marte, beleza? Então nós colocamos aqui o Phobos e Deimos, tá? Que são dois satélites de Marte, certo? Que colocamos aqui a distância em quilômetros, tanto o Phobos, tanto o Deimos, então a gente vai colocar isso em notação científica. Só lembrando que notação científica, o número tem que ficar entre 1, certo? E abaixo de 10, tranquilo? Então qualquer número que você colocar e você quer transformar um número grande ou um número muito pequeno, você transforma isso para a base 10, tá? Então esse aqui é o número que vai ficar na frente da base 10. Esse N é o que vai dizer para a gente quantas casas você vai deslocar a vírgula para você fazer a redução, ou você aumentar ou para a direita ou para a esquerda esse número, tá? Aqui eu tenho a vírgula, lado direito a minha numeração, tá? Então aí eu vou andar ou para a direita ou para a esquerda com essa vírgula. Então nessa condição, como eu quero diminuir esse número, eu quero colocar entre 1 e abaixo de 10, então não vou andar para a direita, esquerda, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 casas, tá? Você andou para a esquerda 3 casas, tá? Então 1, 2, 3. Então o expoente da base 10 vai ficar o quê? Positivo. Então vai ficar 9,3 vezes 10 elevado à terceira potência, tá? Tranquilo? Mesma ideia, imagine se você tivesse 0,006. Então você não vai andar para a esquerda, porque de acordo com que você anda para a esquerda, a numeração vai diminuindo. Eu não quero que essa numeração diminua, quero que essa numeração aumente. Então nessa circunstância eu vou andar essa vírgula para a minha direita, tá? Então fica 1, 2, 3 casas, aí puxa a vírgula, porque a numeração tem que ficar entre 1 e abaixo de 10. Então vai ficar 6 vezes 10. Como eu andei para a direita, o expoente da base 10 ficou negativo, tá? Continuando, então já sei que eu tenho aqui 23,460, tá? Então, vírgula aqui não aparece, lado direito da minha numeração. Então, eu vou andar nesse caso para minha esquerda, né? Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4 casas para minha esquerda. Então, vai ficar 2,346. O zero não preciso colocar, não é necessário, número decimal. Aí, vezes, eu andei para a direita, eu andei para a minha esquerda, 1, 2, 3, 4 casas. Então, o expoente da base 10 fica positivo. Então, completando aqui a nossa tabela, minha tabela fica 2,346 vezes 10 elevado à quarta potência, tá? Elevado à quarta potência, tranquilo? Vamos para a questão número 2, onde que a gente vai aplicar algumas propriedades das potências, né? Então, muito cuidado. Então, eu tenho aqui essa expressão, 8 elevado a 0 expoente, menos 6 elevado ao quadrado, cochete. Eu tenho aqui uma divisão, 9 ao quadrado, mais menos 7 elevado à terceira potência. Tá? Então vamos lá, começando. Eu sei que qualquer número elevado a 0 expoente, eu sei que minha resposta sempre vai ser 1, tá? Seja ele uma base algébrica ou seja numa base numérica, tranquilo? Então fica aqui 8 elevado a 0 expoente, então já sei que o meu 8 elevado a 0 expoente, minha resposta vai dar 1. Então vou colocar aqui o cochete por enquanto, vai ficar 1, aí menos... Quando o expoente da base, essa base aqui, quando está entre parênteses, tiver como expoente que é par, já sei que o meu sinal vai ser o quê? Positivo, né? Então vou colocar entre parênteses aqui por enquanto. Então 6 ao quadrado é 6 vezes 6, e isso vai dar 36 positivo, tranquilo? Eu não coloquei fora porque eu tenho sinal negativo ainda entre parênteses, então por isso que eu não coloquei aqui. Aí fecha aqui, aí cochete. Aí dividido, né? 9 ao quadrado, isso aqui vai dar 9 vezes 9, isso vai dar
81, tá? Aí mais. Quando o expoente ele é ímpar, já sei que o resultado do meu sinal vai ter o mesmo sinal da minha base, né? Aí, nesse caso, como é que é negativo, então vai ficar negativo aqui, tá? Então, 7 a terceira é 7 vezes 7 vezes 7, que essa dupla aqui vai dar 49, 49 vezes 7, isso vai dar 343, tá? Certo? Vamos lá, então. Aqui fazer um jogo de sinal, né? Então, menos com mais vai dar menos. Então, fica aqui, colchete 1, aí menos 36, fecho colchete. Aí, dividido, aí 81, mais com menos dá menos, para eliminar parênteses, então fica 81 menos 343, tá? Aqui fica menos 35, fechando o colchete, então fica dividido, tá? Aqui fechando o colchete, né? Então fica 81 menos 343, subtrai do lado maior. Então, quando você fazer essa conta, 81 menos 353, isso vai dar menos 262, tá? Certo? Então faz essa divisão agora. Aqui nesse caso a gente vai deixar em formato de fração, que toda divisão ela é uma divisão. Então menos com menos vai dar mais, tá? Aí vai ficar 35, vai dar positivo, né? 35,262 avos, beleza? Então tá aí a nossa questão número 2 resolvida, tá? Questão número 3 diz o seguinte: a metade de um número somado com 45 é igual a 80. Qual é esse número? Agora a gente vai trabalhar as questões 3, 4, 5, questões associadas a situações problemas com a equação do primeiro grau, tá? Então vamos lá. A metade do número, eu não sei que número é esse, então já sei, tudo que é metade é divisão por 12. Então fica, vou chamar esse número de x, então x sobre 2. Mais, que é uma soma, tá? Então fica mais 45, isso igual a 80, beleza? Certo. Eu posso fazer aqui de duas formas essa conta. Posso tirar aqui o MMC, que eu tenho uma equação em formato de fração. Vou fazer pelo método mais direto e aplicado. Vou pegar esse 45, tá? Ele vai passar para o outro lado do segundo membro. Tá positivo, vai passar negativo, então vai ficar assim, ó. X sobre 2 é igual a 80 menos 45, tá? Menos 45. Então, fazendo esse cálculo aqui no segundo membro, vai ficar 35. Então, vai ficar assim, ó. X sobre 2, isso igual a 35, tá? Como esse 2 está dividindo aqui nossa variável, então ele vai passar para o outro lado da igualdade como? Está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar x é igual a 35 vezes 2, x é igual a 70, tá? Questão 4, tá? Novamente uma questão que vai envolver situação problema de equação do primeiro grau, diz o seguinte: numa empresa existem 10 funcionários, tá? A mais do que funcionário. Se o número total de colaboradores é igual a 60, determine o número de funcionários, tá? Então, uma situação que a gente vai aplicar mais a questão do cotidiano, né? Então, nós temos uma empresa, ela é composta de funcionários, tá? E funcionários. O número de funcionários, eita, letra feia, vou chamar de X, funcionárias, vou chamar de Y, tá? Então, se são 60, então a gente vai escrever uma situação matemática. Então fica os funcionários, tá? E mais as funcionárias, tá? Isso tem que ser igual a 60. Por que 60? Porque justamente os colaboradores são o número de funcionários e o número de funcionários, tá? Outra coisa que ele deu para a gente no enunciado, ele fala o seguinte: x, né, como a que a gente separou, ele fala que é 10 a mais quantidade de funcionárias, né? Então ele falou que o número de funcionários, ele tem 10 funcionários a mais que o número de funcionários. Então repara que a gente interpretou e escreveu isso aqui numa linguagem matemática, tranquilo? Então voltando aqui, agora o que nós vamos fazer? Como nós temos aqui duas equações, a gente vai ter que utilizar o método da substituição, tá? Onde tiver x, eu coloco 10 mais y. Não esquecendo que esse y é o número de funcionários que foi dado para a gente, tá bom? Então vai ficar assim, ó.
é 10 mais y, isso igual a 60, tá? Por quê? Esse cara aqui, 10 mais y, é o número de funcionários, tá? E ele falou para a gente no enunciado que 10, nessa empresa existem 10 funcionários a mais que o número de funcionários, tá? Então, fazendo essa conta aqui, y mais y vai dar 2y, tá? Mais 10, isso igual a 60, tá? 10 está positivo, vai passar por outra vez igualdade negativa, tá? Então, vai ficar aqui 2y é igual a 60 menos 10, tá? Isso vai ser 2y igual a 50, tá? 2 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, fica 50 dividido por 2, e isso vai ser igual a 25. Então, repara que eu achei o número de funcionários, tá? A gente achou o número de funcionários. Se tem 10 a mais, então, voltando aqui na nossa equação, então já sei que o número de funcionários vai ser 10 mais o y, que representa o número de funcionários que a gente acabou de achar, que é 25. Então, x vai ser igual a 10 mais 25, isso vai dar igual a 35 funcionários. Tá? Então, está aqui a nossa questão da nossa número 4. Questão 5, mais uma de equação do primeiro grau, situação problema, né? E nosso enunciado diz o seguinte: a soma de um número com o seu antecessor é igual a 77. Quais são esses números? Bem, então a somatória de seu antecessor é justamente a somatória de um número mais o seu antecessor. Aqui é o sucessor e aqui é uma somatória de número. Então, aqui é sucessor e aqui é antecessor, certo? Então, a somatória de um número com seu antecessor é igual a 77. Então, como ele está dando para a gente antecessor, e eu não sei que número é esse, então vai ficar x, né, mais o seu antecessor. Antecessor é o que vem antes, ou seja, uma unidade a menos. Então, x menos 1, isso é igual a 77. Tá? Então, aqui, somando aqui o x, vai ficar x mais x vai dar 2x, menos 1, isso é igual a 77. Tá? Aí, negativa passa positivo, então vai ficar 2x é igual a 77 mais 1, tá? Que isso aqui vai dar 78, então vai ficar 2x é igual a 78, tá? 2 estamos multiplicando, vai passando dividido, né? Então fica 78 dividido por 2, metade de 78, e isso é igual a 39. Isso é igual a 39, tá? Questão número 6. Em uma caixa há bolas verdes e azuis, totalizando 500 bolas. Se o número total de bolas verdes é 4 vezes maior que o de bolas azuis, qual é o número de bolas verdes? Então, ou seja, repara que primeiramente a gente vai ter que fazer uma interpretação da questão, tá? Então, vamos desenhar aqui uma caixa de sorteio, né, e tal. Então, ou seja, eu tenho bolas verdes, tá? E bolas azuis, tá? Vamos colocar aqui uma representação aqui, só para a gente identificar a nossa ideia. Então, verde, azul, verde, azul, verde e azul, tá? Então, ou seja, repara que são 500 bolas eu tenho aqui no total. Se eu tirar 200 bolas verde, o que sobra são azuis, ou seja, verde, aqui vai sobrar 300 bolas azuis. Tranquilo? Se eu tirar, vamos dar 260 bolas azuis, o que sobra são as bolas verdes, né? Então, que é 240 bolas verdes. Ou seja, a somatória de verde mais bolas azuis tem que totalizar 500. Tá? O número de bolas verdes é 4 vezes o número de bolas azuis. Tá? Onde tiver V, eu vou substituir na equação de cima. Tá? Onde tiver V, eu vou colocar 4 vezes A, que são 4 vezes o número de bolas azuis. Então vai ficar 4 vezes A mais o A, isso tem que ser igual a 500. Tá? 4A com A, isso vai dar 5A. Isso é igual a 500. Tá?
certo? Então, 5A, 5 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar A igual a 500 dividido por 5, que isso vai dar a quantidade de bolas azuis, que isso vai dar 100 bolas azuis, tá? Então, pela lógica, então se eu tenho aqui são um total de 500 bolas, então o número de bolas verdes vai ser igual a 400, tá? 400 bolas verdes, tá bom?